E aí, galera, aqui é Leonardo Coutinho do NFL Fantasy BR e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos seguindo com o nosso quadro First Rounders, falando aqui das posições 7 a 12ª, todos esses jogadores que saíram logo cedo no draft de 2021 e como eles se saíram na temporada, a minha expectativa deles para essa temporada. Lembrando que na semana passada a gente já teve a primeira parte desse First Rounders, né? A gente falou de Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Derrick Henry, Ezekiel Elliott, Alvin Kamara e Nick Chubb. Hoje tem outros 6 jogadores pra gente comentar. Não são todos running backs dessa vez, temos running backs, wide receivers e também um tight end pra falar. Mas antes de começar a falar sobre os First Rounders, e lembrando também que no fim tem o recado que a galera mandou ainda na semana passada sobre qual jogador escolheu no draft e qual que é a palavra que significava essa escolha, né, agora depois que a temporada terminou. Hoje eu vou fazer no final do programa. O programa passado ficou muito comprido por causa da questão dos International Games, acabei me alongando demais, mas essa semana temos muitas notícias para falar. Mas, como eu fiz uma live ontem lá no Instagram, falando sobre franchise tags, falando sobre Russell Wilson, falando sobre Aaron Rodgers, hoje eu vou ser um pouquinho mais sucinto, ser um pouco mais direto, até porque não tem interação como tem numa live, então a gente fala desses detalhes. Tivemos outra troca envolvendo também outro quarterback hoje, tudo a gente fala antes de falar sobre os first rounds. Lembrando a você, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, _futebolista, e também assine este podcast, deixe suas 5 estrelinhas. Eu sei que tem muita gente que ouve que ainda não deixou suas 5 estrelinhas, então deixa lá no Spotify as 5 estrelinhas, comenta, mande pros seus amigos também, é Fantasy Football o ano inteiro. Você encontra esse podcast por Fantasy Futebolista no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, diversas plataformas onde ele está. Vamos lá, vamos acelerar porque a gente tem bastante coisa para falar. Para começar, eu vou começar falando sobre as franchise tags mais importantes dessa deadline que foi agora no dia 8/3, ontem. Lembrando, estou gravando esse podcast dia 9/3, final do dia, 6:30 da tarde, e um vizinho está com uma furadeira. Espero que não esteja entrando aí no áudio. Mas começando pelo Chris Godwin, que recebeu mais uma vez a franchise tag, é o segundo ano seguido que ele recebe. Ele receberá aí 19 milhões nessa temporada para jogar mais um ano pelos Buccaneers. O impacto disso pro Fantasy é muito... Eu falei bastante sobre ele, sobre o Mike Evans, se dá pela saída do Tom Brady. A gente não sabe ainda quem vai ser o quarterback, se vai ser o Kyle Trask. Ontem não me vinha Kyle Trask na cabeça, mas é o Kyle Trask atualmente, que é o quarterback lá do Tampa Bay Buccaneers. Que o Tom Brady voltaria, eu acho isso muito remoto, eu acho uma situação muito fora da realidade. A gente tem uma possibilidade de voltar o Jameis Winston, o que seria bom para o Fantasy, no caso de Chris Godwin, no caso de Mike Evans, mas é uma situação que ainda vai percorrer toda essa off-season, ou pelo menos até quando o time formalizar um quarterback. Até lá, a gente sabe que Chris Godwin, Mike Evans e os recebedores, enfim, tem uma queda, né, de valor, seja em ligas Dynasty, até no próprio draft do próximo ano, ligas Redraft, porque sem um quarterback como Tom Brady, ou sem um quarterback decente para munir esses jogadores, a gente sabe que fica mais complicado. Outro grande jogador que recebeu a franchise tag foi o Davante Adams, do Green Bay Packers. Ele se junta agora ao Aaron Rodgers, né? Já vou falar sobre essa situação também, mas a gente vai ter a dobradinha mais um ano. O Davante Adams, que para mim é o wide receiver número 1, no máximo número 2, né? A gente tem que ver durante a off-season como vai correr essa situação do Cooper Kupp. A gente sabe quando um wide receiver recebe um hype tão grande, na verdade um hype não, porque ele foi muito bem, mas vi de Michael Thomas mais atrás. A experiência Michael Thomas pode fazer a gente, pessoas mais conservadoras, terem o Davante Adams como wide receiver número 1 saindo da board. Outras pessoas que têm confiança, que querem apostar mais alto, podem ir de Cooper Kupp. O medo é sempre que ele não tenha uma temporada tão boa, que a regressão à média seja grande. O que a gente tem com Davante Adams e com Aaron Rodgers é uma coisa mais duradoura, uma coisa que a gente confia um pouco mais. Então, para mim, é ótima essa tag do Adams.
melhor inclusive que a do Chris Godwin. É claro que a gente sempre tem a questão do Chris Godwin, um grande wide receiver pode cair num time ruim, como aconteceu com o Kenny Golladay. Claro que ele também não se manteve saudável, mas foi cair lá com o New York Giants por um prazo longo, por um período longo, e que hoje ele tem praticamente pouquíssimo valor, né? O valor dele caiu demais. Então o Chris Godwin, a gente depende só de um quarterback, claro que é muita coisa. Agora passou uma moto aqui, show de bola. Se você tá me ouvindo, tem moto que faz barulho, por favor, pense no ouvido dos outros e troque essa moto barulhenta. No caso, barulhenta quando eu digo quando o cara troca o cano de descarga para fazer barulho. Deixa ela fazendo o barulho original, que é melhor. A não ser que tu tenha uma moto aí esportiva, uma Harley, alguma coisa assim, que aí é legal ter um barulho um pouquinho mais... Até porque o som é um pouquinho mais legal daí, não é essas CG que ficam só com... aí por aí. Seguindo aqui, voltando para o assunto fantasy, o Davante Adams é o que a gente espera, a gente já sabe o que contar com ele, então é um cara garantido para a primeira rodada, muito provavelmente dos drafts lá em setembro. Outros jogadores que receberam a franchise tag que foi bem interessante foram tight ends, né? A gente tem o David Njoku, que é uma situação ainda a analisar, a gente tem um jogador lá que é o Austin Hooper, que chegou com status de ser o número 1 e não conseguiu ainda ser. O David Njoku podia ter saído na temporada passada, inclusive a notícia era essa, que o David Njoku sairia dos Browns, foi tentado trocas, não conseguiram, e me surpreende de certa maneira essa franchise tag no David Njoku. Ok que ele teve jogos interessantes, mas vale 11 milhões de dólares? Não sei. Um cara que eu gostei muito de que recebeu a franchise tag, assim, nível da Davante Adams, foi o Dalton Schultz. Ele que se destacou nos últimos 2 anos pelo Dallas Cowboys, vai fazer mais uma vez aí parte do ataque do Dak Prescott. É um ataque que com o Dalton Schultz funcionou, é um cara que pro Fantasy se tornou um valor extremamente válido, extremamente interessante para as ligas de Fantasy, tanto Dynasty como Redraft. É um cara que tem se colocado entre os melhores e me lembra muito o que no passado aconteceu com outros tight ends que estavam assim meio desacreditados ali naquele limbo de jogadores, como um Mark Andrews da vida. O Dalton Schultz vai estar no limbo, ele não vai estar entre os melhores, mas ele pode ser um dos jogadores do limbo de tight ends, né? Ali depois que sai os de elite, a gente tem vários jogadores nessa galera aí, como era o Dallas Goedert no ano passado, por exemplo, e acho que o Dalton Schultz pode ser um cara desses jogadores que possam dar um passo a mais para a próxima temporada. É claro que os Cowboys vão ter que pagar para ele ficar, tem toda essa situação envolvendo Liga Dynasty, mas caso ele receba uma extensão contratual para a temporada que vem, todo mundo do Fantasy tem a ganhar. Tanto em Liga do Draft como em Liga Dynasty. Um outro tight end também que assinou a franchise tag foi o Mike Gesicki do Miami Dolphins. Para mim, a melhor situação para ele era justamente essa, pegando também um pouquinho daquela situação Austin Hooper quando trocou de equipe. Ele era um jogador nos Falcons, ele se tornou outro jogador nos Browns. O Mike Gesicki sim tem talento, pode dar mais do que deu nesse último ano, mas acho que a continuidade com o Tua Tagovailoa pode ser um ponto interessante para ele dar um passinho a mais, para pelo menos entrar um pouquinho mais naquela área mais alta de tight ends do Fantasy. Vamos dizer, entrar na área do Dalton Schultz, por exemplo. Um cara que pode ser um alvo confiável para aquelas rodadas de meio de draft. Quando eu falo meio, leia-se fora das primeiras. Ali a gente entra no meio, a partir da 4ª, 5ª rodada, que é onde muito provavelmente a gente pode ver o Dalton Schultz saindo. Entre 4ª, 5ª, 6ª rodada no máximo, eu acredito que seja hoje a posição que ele deva sair. Agora o Mike Gesicki não, o Mike Gesicki está mais para trás, precisa melhorar essa situação com o Tua Tagovailoa, a continuidade pode facilitar isso. Mas é um cara que poderia ter entrado na free agency e caído num time que ele iria perder ainda mais valor. Poderia acontecer, mas acho que essa franchise tag ok, gostei muito da do Dalton Schultz, da do Davante Adams, a do Chris Godwin também ok. Acho que poderia ser pior, mesmo o caso do Gesicki, poderia ir para um time pior e poderia dificultar um pouco mais as coisas. A gente teve um nome interessante que não recebeu a tag, né, que foi o Allen Robinson. Ficar de olho onde é que ele vai parar nessa free agency. Tem vários times interessados, pelo que se sabe, né, os meus Eagles podem ser um time, um destino, Green Bay Packers pode ser um destino, enfim...
Kansas City Chiefs pode ser um destino, não se descartaria isso. Então são vários times que podem entrar numa briga para ter um jogador como o Allen Robinson na equipe, e com certeza eu assim acho que ele pode dar um salto novamente nessa temporada, até porque ele vai estar bem desacreditado. E o nome que acabou se falando muito em tag, acabou não recebendo a franchise tag, e sim recebendo uma extensão contratual, foi o Mike Williams, wide receiver do Los Angeles Chargers. Ele permanece com Justin Herbert, então permanece tendo relevância. É um cara que começou muito bem a última temporada, mas depois foi caindo, então é um cara que poderia estar ali, ter subido vários degraus no Fantasy, mas acabou não terminando tão bem a temporada. Por isso é um outro nome que vai ser de meio de draft, mas que pode ser muito bem escolhido por times e pode dar muito resultado para quem apostar no Mike Williams. Então mais 3 anos, principalmente Ligas Dynasty. Era outro nome que também, assim como o Allen Robinson, era especulado em diversas equipes. Os Chargers resolveram ficar com ele e deram uma extensão contratual pro jogador. Um outro jogador que recebeu uma extensão contratual foi o Aaron Rodgers. Pelo menos é isso que tudo indica, né? Não há uma confirmação oficial dos Packers ainda, mas tudo indica que ele recebeu sim um contrato de 4 anos, 200 milhões, sendo 153 milhões de dólares garantidos. É muita grana. Ele vai ser o jogador mais bem pago da próxima temporada, pelo menos até o momento. Mais bem pago, inclusive, que Patrick Mahomes, que é esses 50 milhões por ano. Eu acho que é um acerto, eu acho que é um ponto final na novela, porque qualquer coisa que acontecia virava uma situação Aaron Rodgers, né? Tudo era Aaron Rodgers, Green Bay Packers, aqui e ali. Dessa forma, ele recebe a extensão contratual, vai provavelmente colocar um ponto final na situação de Jordan Love. Jordan Love deve sair da equipe, muito provavelmente. Eu acho que eles vão tentar uma troca para pelo menos ganhar alguma coisa de volta. Lembrando que Jordan Love foi uma escolha de primeira rodada dos Packers. E além de ter escolhido um quarterback, faz tempo que o time não escolhe jogadores para alimentar, para dar mais armas para Aaron Rodgers. E eu espero que com essa renovação, com essa mentalidade que os Packers assumiram nessa temporada, de se realmente deixar para trás tudo que rolou com Aaron Rodgers, toda essa folia que teve, para escolher um jogador que seja da necessidade do Aaron Rodgers. Um wide receiver 2 para a equipe seria muito interessante. Eu não lembro qual que é a pick que tem, o time acabou indo para os playoffs, então não tem pick no início do draft, mas pode escolher sim. Existem outras necessidades da equipe, mas eu acharia muito justo, pelo menos na primeira ou na segunda rodada até, escolher um jogador para que encaixe nesse jogo do Aaron Rodgers, que seja mais um alvo além do Davante Adams, além do Allen Lazard, que segue por lá. O MVS terminou o contrato, não sei se ele vai continuar ou não, mas pode continuar agora. Quem ganha com essa situação? Eu acho que o Aaron Rodgers ganha com isso. Ele poderia ir para um outro time, uma outra mentalidade, não dá certo. É claro que o jogador foi MVP na temporada passada, então ele encaixaria. Eu acharia que ele poderia ter caído para os Broncos. Já vamos falar dos Broncos também, mas prefiro ele nos Packers. Eu acho que a história dele é muito legal por lá. Assim, elimina acredito que qualquer situação onde ele não vá se aposentar como um jogador dos Packers. E tem o Davante Adams, que é um jogador que para Fantasy se ganha muito, né? Na verdade, renova o que a gente pensa sobre Aaron Rodgers. Os outros jogadores do ataque, todos eles ganham, inclusive Aaron Jones, A.J. Dillon, porque com um time que a defesa sempre está humilde por uma questão de passe, abre espaço para o jogo corrido. E aí A.J. Dillon e Aaron Jones podem ter resultado, e a gente já viu todo ano Aaron Jones fazendo um super jogo, recebendo bolas também do Aaron Rodgers. A gente não sabe se isso aconteceria com um quarterback como o Jordan Love ou com algum outro que poderia chegar caso o Jordan Love não desse conta do recado. Para mim, os Packers ganham, quem perde são os outros times que acabaram pensando no Aaron Rodgers e não tiveram ele aí para esse final de carreira, para esses últimos anos. Agora resta saber se os Packers vão fazer um draft. A ânsia agora é que chegue o draft pra gente saber se vai ter aí se essa novela vai ter algum novo capítulo, algum capítulo extra, ou se realmente o time vai assumir a bronca, vai ter o Aaron Rodgers
como o seu, já tem ele como sua super estrela, seu grande astro, mas que vá munir ele de outras peças para ele poder dar ainda mais resultado e avançar nos playoffs, né? Não apenas se classificar nos playoffs. E a notícia que para mim é mais impactante dessas, teve uma nova hoje, mas eu vou primeiro ir para mais impactante, é a do Russell Wilson no Denver Broncos. É uma coisa que a gente já esperava que o Denver Broncos seria bem agressivo nessa free agent e dessa free agency. Por que eu falo free agent? Não sei, mas eu me perco aqui. Mas acabou não indo para free agency, né? O time acabou trocando pelo Russell Wilson, que já estava descontente lá no Seahawks. Foi Russell Wilson para os Broncos, mais uma escolha de 4ª rodada dessa temporada, desse draft. E os Seahawks receberam uma 1ª rodada desse ano, que é a 9ª escolha geral, uma 2ª rodada dessa temporada, que é uma 40ª escolha geral, uma 1ª do ano que vem, que a gente vai saber durante a temporada, a 1ª dos Broncos, uma 2ª do ano que vem, mais uma 5ª rodada desta temporada. Além de Drew Lock, quarterback Drew Lock, Shelby Harris, edge rusher, e também o Noah Fant, tight end. Assim, primeiro, eu acho que os Broncos são vencedores nessa troca. Se livraram do Drew Lock, ok, perderam o Shelby Harris, perderam o Noah Fant, que pra mim é um jogador interessante. Mas eles têm um outro tight end na equipe, que se destacou também em alguns jogos. As escolhas de draft, se o Pete Carroll continuar com a situação, da forma como ele vem trabalhando o draft, vai ser irrisórias essas escolhas. É claro que é difícil errar na 9ª escolha geral, mas o Pete Carroll não vem fazendo bons drafts. Nem ele, nem toda a comissão, né? Eu falei ele, mas pode adicionar aí outros membros lá do Seahawks. Então, principalmente por isso e pelos Broncos precisarem muito de um quarterback para darem um passo a mais, tem uma defesa boa. Von Miller, acredito que deve voltar, tem espaço na folha. Renovou com seu corpo de wide receivers, que é um corpo de wide receivers interessante, com Jerry Jeudy, Courtland Sutton, Tim Patrick. Eu acho que são jogadores que foram preparados para receber um quarterback melhor nessa temporada. Seus contratos foram estruturados para isso acontecer. Agora vão ter um Russell Wilson, então são jogadores que ganham muito com isso. O próprio Javonte Williams, running back, ganha com essa troca. E do lado do Seahawks a gente tem perdedores como Metcalf, muito perdedores, Metcalf, Tyler Lockett e os outros jogadores do ataque do Seattle Seahawks. Acredito que o Drew Lock não vai ser a solução. Quem sabe a equipe esteja buscando um outro nome, um Deshaun Watson, se ele resolver os problemas dele lá com a justiça. É claro que tem vários times também de olho na situação do Deshaun Watson. Agora, pode ir atrás de um quarterback na 9, ou até subir no draft para pegar um futuro quarterback da franquia. São coisas que a gente vai... muita água vai rolar ainda até o draft, na minha opinião. E após ele, mais ainda. Agora, pra mim, grandes vencedores e perdedores disso. Além da torcida, né, do Seattle Seahawks ser uma grande perdedora e a dos Broncos ser uma grande vencedora. Já aconteceu no passado de ir atrás de jogador e vencer Super Bowl. Olha o caso recente do Peyton Manning, né? Agora, pra mim, o grande perdedor desse negócio foi o Noah Fant, que ele sai do Denver Broncos, onde ele era, em tese, o tight end 1, foi escolhido alto para ser o tight end da equipe. Acaba indo para uma equipe que não vem trabalhando bem seus tight ends. Jogou com o Gerald Everett temporada passada, mas também não soube utilizar ele, na minha opinião, tão bem como esperava antes da temporada. Acorda podendo ser um grande nome, um cara que, assim como os seus colegas vão ter vão subir nos rankings, acaba indo para um time que a gente não sabe o que vai ser, o Seahawks. E para mim o grande vencedor disso tudo é o Albert Okwuegbunam. O Albert O, tight end 2 da equipe, que acordou com o Drew Lock como seu quarterback, acordou como um tight end reserva, e agora ele tem Russell Wilson como seu quarterback titular, e é o tight end titular da equipe do Denver Broncos. O Denver Broncos, para mim, tem condições sim de ir para os playoffs, e quem sabe incomodar um pouco mais agora. Essa é uma resposta, até isso eu esqueci de falar na live ontem, é uma resposta aos quarterbacks da AFC, em especial aos quarterbacks da AFC West. Acho que eu até comentei sobre isso. Assim, o Denver Broncos consegue se tornar um time mais competitivo em uma divisão que já tem Patrick Mahomes,
Justin Herbert e também o Derek Carr. Não dá pra gente desmerecer o Derek Carr, mas acaba Las Vegas sendo o patinho feio hoje com o seu quarterback, já que a gente tem Russell Wilson, Patrick Mahomes e Justin Herbert na mesma divisão. Uma outra análise que eu ouvi também agora à tarde do Kurt e do Davis no podcast do Pro Football foi a situação de que a gente está vendo um Russell Wilson sair da NFC, então em tese a AFC se tornou uma divisão mais complexa, mais complicada, e a NFC perdeu um bom quarterback. Então tudo isso a gente tem que analisar, colocar na pauta e ver o quanto a AFC está mais competitiva além desses jogadores, a gente tem Josh Allen, quem mais que a gente tem na AFC? A gente tem Lamar Jackson. Então complicou a situação da AFC, chegando mais um time querendo competir nessa conferência. E uma notícia de hoje, né, foi a troca do Carson Wentz do Indianapolis Colts para o Washington Football Team. São 2 escolhas de terceira rodada, uma desse ano e uma do ano que vem. A do ano que vem pode se transformar em uma escolha de segunda rodada em função aí de números, assim como foi o contrato, a troca lá dos Eagles para os Colts, onde uma segunda rodada podia se transformar em uma primeira rodada em função dos números, e acabou que os números foram bons, mas a competência não tanto, né? E os Colts viram a bobagem que fizeram, estão mandando ele lá para Washington, que para mim era um time que ia atrás de um quarterback bom. Eu tinha uma expectativa com o Terry McLaurin, agora com Carson Wentz, meus amigos, a coisa complicou de vez para Washington, na minha opinião. Acho que não é o nome certo. Os Colts saem vencedores para mim dessa troca. Não desmerecendo totalmente o Terry McLaurin, mas eu esperava um nome um pouquinho mais ousado por parte de Washington. Ver, a gente tem mais um time agora atrás de quarterback. Acho difícil, por exemplo, um Deshaun Watson ir para lá, porque é da mesma divisão. Os Texans não iam gostar de uma troca nesse sentido, mas é mais aí uma troca envolvendo quarterbacks. Quarterback que é uma posição que é tão importante no futebol americano e tá sendo tão falado, né? Se criou tantas movimentações nesses últimos 2 dias aqui. Vamos agora falar de first rounders, falar sobre os 6 jogadores da posição 7 a 12ª que saíram no draft da temporada passada e como eles foram durante aí todos os jogos no Fantasy Football. Antes de começar a falar de first rounds, lembrei apenas de um detalhezinho, queria só pontuar aqui, que foi a suspensão do Calvin Ridley. O Calvin Ridley, que não jogou praticamente toda a temporada pelo Atlanta Falcons nesse ano, por problemas particulares, ele se envolveu em uma situação de apostas. E a liga tem uma regra rígida contra apostas pela questão da idoneidade da NFL. E acabou que ele foi suspenso por toda essa temporada. Ele só vai poder recorrer disso a partir da temporada de 2023. Então, Calvin Ridley, que foi especulado em alguns outros times, que poderia estar envolvido em trocas, enfim, não vai jogar em 2022. Está suspenso pela NFL. Para o Fantasy, ele era um nome que estava sendo alto no ano passado, acabou sendo um bust pela não participação, mas que vai perder mais um ano. Então, Ligas Dynasty complicou para o Calvin Ridley, o valor foi lá embaixo. Quem não tem nada a perder, manda uma escolha aí, uma terceira rodada, ver se o dono dele acha interessante, com medo de perder. Se você não tem nada nessa temporada para fazer, quem sabe valeria a pena um investimento a longo prazo aí, vai que no ano que vem ele volta e volta bem. Quem sabe. Mas vamos falar de first rounders, né? Posição 7, começando pela posição 7, quem era o sétimo a sair era o Aaron Jones, running back do Green Bay Packers. Ele que teve uma temporada aí, não foi uma temporada ruim, terminou dentro do top 10, terminou à frente de Nick Chubb. Hoje a gente tem nomes melhores nessa segunda parte da primeira rodada, né? Ele na primeira semana não foi tão bem, agora na segunda semana ele teve sua melhor semana na temporada com 38,5 pontos. Depois disso variou um pouquinho, alguns jogos melhores, outros piores. A gente teve uma incidência de A.J. Dillon em alguns jogos, atrapalhando. Ele que perdeu semanas 11, semanas 13, mas no geral, olhando pela média, ele teve uma média boa, tanto na temporada regular como nos playoffs. A gente pode dizer que essa nona posição dele não é tão ruim, pela
por tudo, olhando pra trás na temporada, a gente lembra muito do A.J. Dillon, principalmente do meio em diante. Agora o Aaron Jones foi um cara na média, foi um cara que teve ali sua consistência, né? A gente tá falando que um cara que na rodada 3 teve 16 pontos e meio, 9.4 na rodada 4, 12.9, 19, 6.4, um pouco abaixo, 20 pontos e meio, 5.3, 10.6 em half PPR, isso tá 0 pontos na semana 11, que ele não jogou, 2.3 na semana 12, não estava muito bem, semana 13 não jogou novamente, aí semana 14 foi um dos bons jogadores com 20 pontos, semana 15, 16, 17, 14, 11.2 e 13.1 na final. É um cara que não foi um completo bust, teve ali seus pontinhos, mas não foi um jogador para você chamar de running back 1 por toda a temporada, né? Um cara que teve bons jogos durante a temporada. Um cara na média, vamos dizer assim. A gente conversa com quem... Eu não tive o Aaron Jones em nenhuma liga, mas quem teve ficou esperando um pouquinho mais. Durante a temporada regular, ele completou 164.7 pontos. Durante os playoffs, 38.3 pontos. No total, 203. Foi o 9º melhor running back e o overall 41. Esse Aaron Jones do Green Bay Packers. Para a temporada que vem, com a renovação do nosso querido Aaron Rodgers, eu acredito que o Aaron Jones vai ainda ficar ali entre a primeira e início da segunda rodada. É um cara que a gente tem uma certa confiança, é um cara que tem contrato, é um cara que pode num jogo como na semana 2 fazer 38 pontos e meio e te ajudar a vencer alguns jogos durante a temporada. Ele fez isso na rodada 2, ele fez isso na rodada 6 quando fez 19 pontos, na rodada 8 com 20 pontos e meio, na rodada 14 com 20. Então é um cara que não é um super nome aqui na posição de running back, mas é um cara que deve terminar mais um ano como esse ano dentro do top 10 da posição. O 8º a sair no board era Davante Adams, o 8º em ADP do Fantasy Pros, tá? Eu peguei esse ADP do Fantasy Pros, até comentaram comigo lá no Instagram que o ADP tava errado, que não sei o que, tal, que era pra me pegar do Sleeper. Bom, eu peguei do Fantasy Pros, que é onde reúne um número enorme de pessoas envolvidas no Fantasy, mais do que o Sleeper. É claro que o ADP, eu não sei exatamente o que ele se baseia lá no Fantasy Pros, mas é uma fonte confiabilíssima de informação. Então foi de lá que saiu esse ADP. E o Davante Adams era o 8º a sair. O primeiro wide receiver, o primeiro não running back. Também do Green Bay Packers, outro jogador dobradinha aí. E foi um cara que sim, fez uma temporada muito boa, né? Semana a semana ele começou com 8.1, fez 16.10 na segunda, 25.2, 9.4, 32.1, 10.9, 16 e 16.6. Não jogou na semana 8. Quando voltou na semana 9 fez 7.2, 11.3, 27 na semana 11, 14.4 na semana 12. Não jogou na semana 13, na semana 14, semana decisiva para muitas equipes, fez 29.1. E nos playoffs, tirando a semana 15, para quem pulou o wildcard, que ele fez 13.4, só coisa boa. Semana 16, 28.4, semana 17, 25.1. Terminou a temporada regular com um total de 207.4 pontos, uns playoffs com 66.9, é o melhor jogador da primeira rodada em half PPR AT, é o melhor em pontuação nos playoffs, é o cara que mais colaborou nos playoffs, foi o Davante Adams. Ele terminou com um total de 274.3, o segundo wide receiver no geral e o 15º em overall. Então um jogador que sim se pagou. Quem escolheu ele na 8ª rodada está satisfeitíssimo. Foi escolhido como o primeiro wide receiver? Foi, mas é o primeiro wide receiver que só ficou atrás do Cooper Kupp. Cooper Kupp não saiu antes dele. Então, dados os jogadores aqui, ele foi muito bem. Segunda é uma posição ótima para wide receiver. Top 2. É um cara que para mim só... Como eu falei lá no início do programa, ele pode ficar atrás apenas do Cooper Kupp. Não vejo outro jogador à frente dele na posição de wide receiver, nem Tyreek Hill, nem Justin Jefferson, que deve vir forte na próxima temporada. Para mim, é assim, sendo conservador, Davante Adams tem grandes chances de ser o wide receiver número 1 mais uma vez a sair nos drafts de fantasy. Nona posição, o nono ADP era o Jonathan Taylor, running back do Indianapolis Colts, o melhor running back da temporada, apenas isso. Começou com 14.6, fez 5.8 na segunda rodada, 7.7 na rodada 3, o pessoal começou a se apavorar, meu Deus, e agora ele não está fazendo tudo o que a gente espera, Carson Wentz
vai se tornar um bust durante a temporada. Aí na rodada 4, 18.9, rodada 5, 30.4, rodada 6, 28.3, rodada 7, 16 pontos e meio, rodada 8, 19.7, rodada 8, 19.7, rodada 9, 33, rodada 10, 21.6, rodada 11, 51.9, rodada 12, 17.7, rodada 13, 24.3, não jogou na rodada 14, mas olha essa sequência, cara, da semana 4 até a semana 13, a pior pontuação dele foi 16.3, 16 pontos e meio na semana 7. É simplesmente um absurdo. Aí nos playoffs, semana 15 ele fez 23 pontos, depois ele fez 10.8 e na final 17.9. Totalizando na temporada regular incríveis 290.4, nos playoffs 51.7, o segundo melhor jogador de playoffs dessa primeira rodada do draft. Terminou como o melhor pontuador geral, né, desses caras aqui com 342.1. O primeiro running back e o sexto overall. Ele ficou atrás apenas de 5 jogadores na temporada do Fantasy Football, pegando o half PPR. Jonathan Taylor, para mim, é um cara fenomenal. A gente tem uma questão que o Carson Wentz está saindo. A gente não sabe quem vai ser o quarterback. Mas esse time precisa utilizar o Jonathan Taylor mais uma vez como utilizou nessa temporada. Como o grande astro da equipe. Ele veio já do college, gostava muito dele. Queria ter pego ele em todas as ligas Dynasty que eu jogo. Não consegui. Tive que me contentar com o Travis Etienne e com... naquela temporada, quem é que eu pegava na primeira rodada? Na temporada passada, não, era o Travis Etienne e o Najee Harris. Antes, na temporada anterior, quem é que tava com ele? Eu acho que J.K. Dobbins, essa turma aí. Mas eu gostava muito do Jonathan Taylor, é um cara que desde o college produz demais. E, pra mim, sem dúvida alguma, será a primeira escolha geral do próximo draft, independente de quem vai ser o quarterback da equipe dos Colts. Acho que é muito touchdown para um jogador só. Eu não tenho aqui o número exato de touchdowns, mas ele foi simplesmente um absurdo e deve ter mais uma temporada. Para mim, o jogador mais garantido para mim de todos os jogadores do Fantasy nesse momento para ser a primeira escolha geral em 2022. O 10º em ADP era o Saquon Barkley, o running back do New York Giants, que caiu, né? Ele era no ano anterior segundo, até em algumas pessoas colocavam ele como o melhor running back a sair nos drafts. Acabou caindo para 10ª, ainda foi muito alto pela temporada pífia que ele fez. Ele começou com 3.2, fez 7.9, 18.4, deu uma melhorada, fez 27.1 na semana 4. A galera pensou, opa, Saquon Barkley voltou. Aí, semana 5 ele se machucou, 0.9. Ficou sem jogar da semana 6, 7, 8, 9 até a semana 10. Semana 11 voltou, 8.6, tímido, 7.3 na semana 12, 10.4. E na semana 14 teve seus 17 pontos, a terceira melhor marca dele na temporada. Aí nos playoffs ele até atuou, mas não foi algo relevante. 7.4 semana 15, 3.3 semana 16 e 10.2 na semana 17. Totalizou 100.8 pontos em half PPR durante a temporada regular, 20.9 nos playoffs, um total na temporada de 121.7. Foi apenas o running back número 33 e o número 142 overall. Ele só ficou atrás do Christian McCaffrey em overall. Então, jogadores que saíram em 2020 como primeira e segunda escolha geral, terminando aí como grandes busts nessa temporada por questão, principalmente de lesão, por não atuarem por muito tempo. O Saquon Barkley, acho que ele perde até mais do que o Christian McCaffrey. O Christian McCaffrey, quando atuou, ele teve números melhores do que o Saquon Barkley. O Saquon Barkley simplesmente não funcionou. Esse caso, sim, um quarterback melhor, na minha opinião, melhoraria a situação do Saquon Barkley. Eu acho que por aqui passa muito o Daniel Jones também. E claro, a gente não sabe o quanto que essas lesões prejudicaram a evolução do Saquon Barkley e se ele vai conseguir ainda ter uma relevância no Fantasy. É o nome que eu vou estar fugindo, não pretendo pegar ele, eu acho complicado. Você tem que gastar, provavelmente ele vai sair numa segunda rodada, caindo para uma terceira, de repente dá para se pensar, mas ainda assim eu acho que é arriscado você perder uma escolha até a terceira rodada com um cara como o Saquon Barkley,
que tem problemas com se manter saudável, tem um time que não funciona, não está funcionando. Ok, tem um novo head coach, isso pode ajudar, pode, mas é um head coach que também não utilizou tão bem seus running backs lá nos Bills. Então são muitas dúvidas. É um cara que para mim não, né? Ele é o pior dessa segunda página da primeira rodada e é um cara que deve cair bastante no draft para esse ano de 2022. 11º a sair nas boards do Fantasy por aí era o Tyreek Hill, wide receiver do Kansas City Chiefs. Ele que teve uma temporada boa, não teve uma temporada de segundo a sair da board, mas teve uma temporada até que boa. Começou com 31.6, pé na porta total, aí caiu 4.4, 7.2, teve 42.10 na semana 4, pontuação simplesmente absurda. Na semana 5 caiu para 11.3, fez 18.1 na semana 6, 9.7, 21.4 semana 8, aí 5.3, 24 na semana 10, 15 pontos e meio na semana 11, 0 pontos na semana 12, não atuou, 3.2 na volta e 9.6. Então o final de temporada regular dele, depois que ele não jogou, foi bem abaixo. Nos playoffs, ele, para quem precisou dele na semana 15, ele ajudou 26.8 e depois ele só prejudicou com 2.9 na semana 16 e apenas 7.2 na semana 17, semana de finais de Fantasy. Na temporada regular ele somou 203.4 pontos, nos playoffs 36.9, totalizando 240.3. Posição final, a sexta posição final, sexto wide receiver e 25ª overall. É um cara que, olhando para os números, a gente vê que ele algumas semanas ele ajudou muito aos times a vencer as suas ligas, os seus confrontos, né? Olha, semana 1 31.6, semana 4, 42.1, semana 8, 21.4, aí a semana 15 também, 26.8, mas por outro lado foi um jogador que prejudicou muito as equipes também, com a semana 16, 17 principalmente, e essa reta final, onde normalmente a gente está brigando para se classificar, ele não foi tão atuante assim. É um cara que tem seu valor, tem Patrick Mahomes, pode sim fazer jogos como fez essa pontuação incrível da semana 1, semana 4, mais uma vez na temporada que vem, mas tem que ter em mente que ele vai oscilar. Se você gosta de ser mais conservador, um Davante Adams é mais interessante, quem sabe até um Justin Jefferson, não estou olhando para os números dele agora, mas possa ser mais relevante nesse sentido do que o Tyreek Hill. Não quero dizer que ele vai ser escolhido depois do que o Justin Jefferson, mas que, dado uma situação onde ele seja escolhido no final da primeira rodada, no máximo início da segunda, em ligas com um quarterback só, que não são super flex, eu com certeza você vai ter dúvidas entre quem escolher nesta situação aqui, no final da primeira rodada, início da segunda. Quem sabe você vai querer optar por outro jogador e não um Tyreek Hill, deixar um wide receiver mais pra frente. E para fechar, o nosso first rounders aqui, lembrando que eu ainda não postei tudo, hoje inclusive nem fiz post sobre isso, fiz post sobre o Aaron Rodgers, fiz post sobre o Russell Wilson, amanhã deve ter mais alguma coisa, as notícias estão vindo e a gente tem que ir adicionando conteúdo lá no Instagram, então segurei o conteúdo do first rounders hoje para colocar essas duas notícias bem impactantes, mas amanhã a gente volta a postar, amanhã deve ter. Eu acho que é o Jonathan Taylor amanhã. Então, quem está ouvindo o podcast já está tendo todo o review e o review completo. Algo que eu não trago lá no Instagram. 12ª para fechar, tivemos Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs. Vinha de 5, eu acho, temporadas sendo o primeiro tight end, o melhor tight end. Temporada essa ele não conseguiu terminar. Quem foi o primeiro foi o Mark Andrews, mas ele terminou como segundo tight end. Foi bem. Nesse sentido ele foi bem, não foi assim um espetáculo como foi na temporada passada. Acho que ele fez muitos menos pontos, eu acho que mais de 50% até do que na temporada passada. Mas considerando a posição de tight end, é um cara que sim teve seu valor. Na primeira semana fez 22.6, 20.4 na segunda, 13.9 na semana 3, e aí teve uma queda na semana 4 com 4.3. 14.7 na sequência, 13.9, 10, aí caiu para 2.7. Semana 9 voltou a ter um número bom com 15.3, 15.9 semana 10, 16.3 semana 11, uma sequência ótima. Aí teve uma sequência de 3 jogos ruim, não atuando na semana 12, semana 13 e 14 fazendo 4.2 pontos. Nos playoffs, quem precisou dele no Wild Card, ele com certeza te ajudou a avançar no Fantasy.
36.1. Semana 16 não jogou e na semana 17 fez 10.9. Podemos dizer que os playoffs dele foram relevantes, foram interessantes, foram números bons para quem dependia dele, para quem escolheu ele alto no draft. É um cara que saía na primeira rodada, como a gente está trazendo aqui. Mesmo que seja no final da primeira rodada, é um cara que era escolhido bem alto nos drafts e que estava saindo assim porque a gente queria aquele Travis Kelce da temporada passada, não aquele que jogou nessa temporada. Mas não foi uma temporada ruim, não foi espetacular. Um cara que somou 158.4 pontos na temporada regular, playoffs 47 pontos, foi bem relevante. Um total, tirando que ele não jogou um jogo, né? Então se a gente pegar só os 2 jogos, ele teve uma média bem boa. Um total de 205.4, terminando em segundo, como eu falei, tight end, e 40ª posição overall. O que eu espero do Travis Kelce para o ano que vem? Pode ser que a gente não veja ele saindo como o primeiro tight end da board. Eu ainda quero acreditar que ele sim seria o primeiro tight end, mas eu sei que tem muita gente que vai querer apostar num Mark Andrews, algo nesse sentido. Eu acho que a corrida que a gente teve por tight end nessa temporada, com Travis Kelce, com George Kittle, com Darren Waller, não deve acontecer pelo desempenho abaixo dos tight ends comparado à temporada 2021. Então, por isso, não vejo nenhum tight end, na minha opinião, saindo na primeira rodada, como a gente teve o Travis Kelce. Acredito que quando eu fizer esse podcast no ano que vem, não vou lembrar disso, mas gostaria de lembrar que eu falei isso, que não iria ter tight ends na primeira fileira, aí, nos primeiros 12 jogadores. Acho que eles perderam um pouquinho o hype que foi criado na temporada passada, muito por conta do grande desempenho do Travis Kelce, do Darren Waller e companhia. Eu acho que nesse ano a disputa de tight ends vai ser um pouquinho mais para baixo, a partir da segunda rodada, muito provavelmente. Eu acho que abaixo da segunda o Travis Kelce não deve sair, só se acontecer algum problema com ele aí, porque o time é bom, o time utiliza bem ele, tem o Patrick Mahomes. É um cara que dá resultado, por mais que... eu sempre digo, um tight end que faz mais de 8,5 pontos por aí, é um tight end muito bom. E a gente pode ver que aqui o Travis Kelce não teve mais dessa pontuação. Em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rodadas das 17. Sendo que 2 ele não atuou. Então, a gente vê que a grande maioria dos jogos foi de grande relevância para o Travis Kelce. Essa é a minha opinião, pelo menos para ele, para a próxima temporada. Mas é um nome que, se você não gosta de fazer streaming, não é algo que te agrada, é um nome que pode sim ser escolhido numa segunda rodada sem problema algum. Eu vou puxar aqui no Instagram os nomes que vocês trouxeram aí na semana passada. Jogadores que vocês escolheram na primeira rodada e que eu pedi para vocês dizerem quem era o jogador e qual o seu comentário a respeito desse jogador, né? Eu vou dar uma pausinha aqui por 1 segundo, tomar uma água também e eu já tô de volta. Voltei! Foi rapidinho, né? 1 segundinho, já tava de volta. Então, o que o pessoal mandou aqui? A minha pergunta era a seguinte, vou puxar aqui. Manda aí quem foi que você escolheu na primeira rodada e em uma palavra para definir o seu contentamento ou descontentamento a respeito disso. Primeiro o comentário foi do F Macedo 1978, nosso amigo Fábio. Primeiramente, gostaria de dizer meus pêsames, torcedor do Seattle Seahawks. Torce para que tenha uma reviravolta grande lá, mas eu não queria estar na tua pele hoje, tá? Um abraço. Ele mandou que pegou o Christian McCaffrey na primeira escolha, não mandou nenhuma palavra falando sobre isso. Eu acredito que inclusive faltam palavras para dizer o sentimento sobre o Christian McCaffrey, porque quando ele esteve em campo ele deu resultado, quando ele não esteve ele não deu resultado, mas com certeza ele foi um peso morto durante todos os jogos onde ele atuou nas equipes, pelo menos para mim, onde eu escolhi foi esse sentimento. O Sakurai Andarani Gui mandou aqui, final de primeira rodada, escolhi o Ridley, decepção total. Falei do Ridley agora, né, um pouquinho antes dos first rounders. Eu também tinha uma expectativa muito grande no Ridley para essa última temporada. Foi um jogador que eu escolhi no Scott Fishbowl e que me deixou na mão. Foi ok, classifiquei para os playoffs, mas quem sabe se ele tivesse jogado teria sido melhor. É uma decepção, é claro, a gente não podia imaginar o que ia acontecer com ele. A gente espera sim que ele esteja bem, com seus problemas de pessoais tenham sido resolvidos, mas agora a gente não vai ter Calvin Ridley em mais uma temporada. Pelo menos a gente não vai, é uma decisão que já foi tomada e ela provavelmente não vai mudar, né, até a temporada, mas que
pelo menos ele não vai estar entre os jogadores a serem escolhidos para a próxima temporada. O F_S Ferreira mandou aqui: primeiro ano de Fantasy. Stafford foi a primeira, mas acabou me ajudando em várias week. Quem nunca, né? Quem nunca? Me diz aqui um cara que começou a jogar Fantasy Football e que na primeira vez que jogou, daqui a pouco sem ter conhecimento, sem seguir um fantasy futebolista da vida, olhou assim: o melhor jogador é um quarterback, eu vou ir num quarterback. Eu posso falar por experiência própria, meu primeiro fantasy que eu joguei na época com o pessoal aqui, até então Juventude Futebol Americano, eu acho que na época já era o Juventude FA, eu acho, ou era o Caxias Gladiators, agora eu não lembro, que hoje se tornou União da Serra. Inclusive, colocar aí a torcida já tem jogo, né, nesse final de semana, se eu não estou enganado, do pessoal. Então, uma boa sorte para a galera da DU aqui de Farroupilha, pertinho aqui de Caxias, do lado praticamente. E eu lembro que aquele ano tinha até, era IDP, defesa, cara, eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu não lembro exatamente como é que eu fui também, não faz um tempão. E eu sim peguei na primeira rodada, devo ter ido até com o Tom Brady da vida. Eu peguei um quarterback na primeira rodada sem nem pensar no que eu tava fazendo. Acontece, ok, Matt Stafford ajudou. Primeiro ano de fantasy, a gente tem que realmente fazer esse tipo de coisa, senão não é primeiro ano de fantasy, né? Agora a gente pode dar risada, isso aí vai ficar marcado pro resto da vida. E acredito que ficou viciado, né? Porque nos acompanha há bastante tempo aí. Valeu, um abração. O Roberto Anchieta mandou aqui Zeke e foi bom. Olha aí. Aquilo que eu comentei na semana passada, inclusive, do Zeke, que ele não foi mal, muita gente falou mal, mas ele teve uma consistência durante a temporada. Inclusive ele foi escolhido como quinto geral pelo ADP do Fantasy Pros e terminou em sexto running back. Não é uma posição ruim, longe disso, né? Pensando que até a sétima posição foram running backs, então ele caiu apenas uma. O foi bom é aquilo, né? Ok, foi bom. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Podia ser pior? Podia ser muito pior, como foi no ano anterior, quando o Dak Prescott machucou. Então, tô contigo, Roberto. O Léo Abdo mandou aqui: Christian McCaffrey, CMC, ponto. Trágico. Aí sim, aí foi a primeira resposta que veio o nome e a palavra. Como eu disse, o Christian McCaffrey teve jogos onde ele atuou que foi bem, mas num geral, eu por experiência própria posso falar que eu escolhi ele em algumas ligas, realmente foi trágico. Foi uma coisa que atrapalhou bastante o desenvolvimento, né, do time durante a temporada. Era um nome a menos, um cara que foi escolhido alto. Provavelmente você, assim como eu, escolheu ele na primeira geral, ou se era super flex, como no Scott Fishbowl, que eu escolhi na segunda geral ele. Foi um nome que a gente esperava muito mais aí do Christian McCaffrey, claro. Esperar que ele se mantenha saudável. Inclusive tem rumores de trocas envolvendo o Christian McCaffrey. Quem sabe aí, mudança de ares não pode ajudar também a ele se manter um pouco mais saudável. O Cuofano, o grande Gabriel, mandou aqui: Murray na 1.3 Superflex, nunca abandone seus running backs. É dica pra essa temporada, né? Pelo menos eu entendi que nessa temporada você não vai escolher um Kyler Murray na 1.3 se você tiver a oportunidade. Vai escolher um running back. Eu faria o mesmo também, eu acho. Fiz isso nessa temporada. Em Superflex escolhi... passei o quarterbacks. Se no Scott Fishbowl tivesse ido no Josh Allen, provavelmente eu teria, de repente, ido até um pouco mais longe. Mas eu resolvi ir no Christian McCaffrey na segunda escolha. Não me ajudou. Então, pelo menos esse é meu caso, né, de Superflex, que eu tinha a possibilidade. Concordo que o Kyler Murray tinha um hype, tinha uma possibilidade altíssima. Tinha, inclusive... pessoas lá nos Estados Unidos, não é nem gente daqui, que colocava Kyler Murray como 1.1. Não estou falando bobagem. Colocava ele como primeira escolha geral. Ele teve um boom no ano anterior, em 2021, que inclusive era um dos jogadores que eu colocava essa situação, né, que era um jogador que podia crescer, assim como no ano passado, em 2020, desculpa. Assim como em 2021 eu falava muito do Jalen Hurts, que eu achava que ele era o novo Kyler Murray pelo salto de produção que ele poderia dar, pelo aquilo que ele poderia
representar no Fantasy, realmente representou. Agora o Murray, vou na tua dica aí, nunca abandone seus running backs. E para fechar, o Luan M. Siqueira mandou aqui, escolha Dalvin Cook, palavra, Madison. é o cosplay, né? O famoso cosplay de Dalvin Cook ou Alexander Madison. Para quem tinha ambos os jogadores, até não é tão ruim, mas sempre tem um jogo ou outro que a gente perde por escolher um e acaba se machucando e o outro acaba tendo um pouquinho mais de pontuação. Com certeza Dalvin Cook é um cara que eu falei na semana passada, vai cair nos drafts. É um cara que quem escolheu o Dalvin Cook alto vai correr para tentar escolher o Madison mais para frente, para se garantir com o running back lá do Minnesota Vikings. É realmente é um cara que não foi uma grande decepção, mas não foi um cara relevante pela escolha alta que ele foi nessa última temporada. Inclusive, alguns o colocavam como escolha número 1 geral, à frente do Christian McCaffrey, pela questão lesão e pela temporada de 2020, que foi muito boa pro Dalvin Cook. Esses foram os recados hoje, lidos todos eles, mais um episódio longo aí, mas eu sei que tem gente que gosta muito. No ano passado eu fiz episódios mais curtos e a galera pedia episódios mais longos. No fim esse tá tendo notícia, achei que esse ia ser um pouquinho mais curto, mas passou um furacão na NFL ontem e aí a gente alongou bastante a primeira página, com a primeira parte do programa, com muitas notícias. Voltamos a falar na semana que vem, muito provavelmente a gente vai fazer acredito que um Early Top 24 ou a primeira rodada desse Early Top 24 já na semana que vem. Vamos ver como é que tá de notícia, ou se vai ter alguma notícia bombástica que tenha mais relevância, a gente passe o episódio inteiro falando de notícias. Mas enfim, temos episódio novo na semana que vem, na próxima quarta-feira. Espero vocês. Fiquem bem, saúde e até a semana que vem. Um abraço.